Intuitivamente, concluímos que a queima dos eletrônicos desta casa foi provocada pelo raio, cujo relâmpago notamos. Nossa intuição está correta. O distúrbio que causou a queima dos aparelhos se chama tecnicamente surto elétrico. Não vemos, mas no dia a dia ocorrem milhares de surtos elétricos devido ao ligar e desligar das grandes máquinas, tais como elevador, ar-condicionado e motor. Esses surtos, que são crônicos, podem não queimar os eletrônicos, porém certamente reduzem a sua vida útil. Utilizando o DPS, não precisamos mais desligar os eletrônicos das tomadas durante as tempestades. Um DPS é popularmente conhecido como protetor contra raios. Existem DPS para quadros de luz e DPS individuais para cada aparelho. Os dispositivos estão previstos na norma técnica NBR 5410. É nesta norma que se determinam os critérios de escolha, de aplicação e de uso dos dispositivos em geral, inclusive o DPS. O estabilizador mantém a voltagem em um valor fixo e sem oscilações. Já os filtros de linha apenas atenuam ruídos causados por interferência eletromagnética e radiofrequência. Mais adiante vocês vão saber que a Clamper fabrica um DPS com filtro EMI RFI, que se chama Computer Protector. O DPS tem um resistor variável, chamado tecnicamente de varistor, que, acionado pela voltagem, desvia a corrente do surto para a terra através do fio de neutro, que é aterrado. Deve ser utilizado um DPS para cada fase. Na conta de luz de cada consumidor há uma classificação, que indica se ele é mono, bi ou trifásico. Em resumo, utilize 1, 2 ou 3 DPS de acordo com a quantidade de fases da instalação. Conectar um DPS é muito simples. O VCL deve ser instalado após o disjuntor geral do quadro. Diferentemente do disjuntor, é conectado em paralelo de forma que um lado do VCL é conectado à fase e o outro conectado ao neutro. Num quadro de distribuição de uma indústria ou de uma empresa comercial, conecta-se o DPS da mesma forma, podendo em alguns casos ser necessário instalar fusíveis. A especificação de DPS é muito mais simples que os demais elementos da instalação. Independente de cálculos, a possibilidade de erro é pequena. Para escolher entre 45 e 20 kA, utilize um critério prático, que traduz as previsões da norma técnica. Se o DPS será instalado em áreas urbanas periféricas ou rurais, recomende o VCL de 45 kA. Em áreas urbanas, recomende o VCL 20 kA, que destina-se à proteção primária ou única em pequenas edificações e também como proteção complementar ao longo da instalação, no caso de edificações maiores. Detalhe importante: a escolha do 45 kA de capacidade maior apenas proporcionará maior vida útil. Custa mais porque dura mais. Os VCLs 275V podem ser aplicados tanto em 127 quanto em 220 volts. É o que popularmente se fala bivolt. Embalados em blister com cartela, pode-se pendurá-los em gôndolas. DPS não é disjuntor. Suas características são diferentes das dos disjuntores.
Muitos filtros de linha foram reprovados pelo Inmetro no Fantástico. Ofereça para seu cliente um Computer Protector DPS com filtro EMI RFI do tipo extensão de tomadas que realmente protege. Os Computer Protector também são embalados em caixas, que se podem pendurar em gôndolas. Oferecemos em nossa homepage um software que auxilia na especificação dos DPS necessários para proteger todos os aparelhos de uma casa. Muito obrigado!